O que realmente aconteceu em Belém naquela noite? A história cristã costuma narrar o nascimento de Jesus com estrelas, anjos, pastores e magos vindos do Oriente. Fala de paz na terra e de boa vontade entre os homens. Ilumina os presépios com luz dourada e envolve esse momento numa atmosfera de maravilha e celebração. Mas existe um outro capítulo dessa mesma história, um capítulo que a maioria dos presépios simplesmente omite. Ele aconteceu dias, talvez semanas, depois da visita dos magos. E não tem brilho, tem gritos, lamento e medo. Tem mães abraçando os corpos de seus filhos nas ruas de uma pequena cidade. Mateus registrou esse momento com coragem perturbadora. Ainda assim, ao longo do tempo, muita gente passou por essa parte rápido demais, sem parar para encarar o peso do que aconteceu. Esse capítulo tem nome: O Massacre dos Inocentes. Foi a ordem de Herodes para matar todos os meninos de Belém com menos de 2 anos de idade. Hoje vamos encarar essa história por inteiro, não apenas o que Mateus registrou, mas também quem Herodes realmente era, o que o movia, como seu caráter foi moldado por décadas de paranoia e violência, e por que o massacre de Belém não foi um desvio repentino, mas a consequência mais lógica de tudo o que ele havia se tornado. E mais do que isso, o que significa dizer que o Filho de Deus nasceu não em um tempo de paz política, mas debaixo da sombra de um dos governantes mais brutais do mundo antigo. Antes de começarmos, se esta é a sua primeira vez aqui no canal, considere deixar o seu like. Inscreva-se também, se ainda não se inscreveu. O seu apoio nos ajuda a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E se quiser, compartilhe conosco a sua localização e o horário atual aí onde você está. Estamos formando uma comunidade global bem aqui. Agora, sem mais demora, vamos começar. Para compreender o massacre de Belém, primeiro precisamos compreender Herodes. E para compreender Herodes, precisamos voltar ao início da sua história, muito antes de ele chegar ao trono da Judéia. Herodes nasceu por volta do ano 73 a.C. Era filho de Antípater, um idumeu de família nobre, que havia acumulado considerável poder político servindo aos Asmoneus, a dinastia sacerdotal que governava a Judéia naquele período. A Idumeia, região ao sul da Judéia, havia sido conquistada pelos Asmoneus cerca de um século antes, e seus habitantes foram forçados a se converter ao judaísmo. Essa origem marcaria Herodes para sempre. Aos olhos de muitos judeus, ele jamais seria plenamente um deles. Era idumeu, na melhor das hipóteses, meio judeu, estrangeiro no sentido mais profundo que aquela cultura podia dar a essa palavra. Essa rejeição moldou tudo nele. O homem que um dia seria chamado de Rei dos Judeus nunca foi realmente aceito pelos judeus como um dos seus. Mais tarde, ele construiria o templo mais grandioso que Jerusalém já tinha visto, ampliando e embelezando a antiga estrutura de Zorobabel até transformá-la numa das maravilhas do mundo antigo. E ainda assim, o povo ao qual dedicou essa obra monumental jamais o reconheceu como legítimo. Essa tensão entre o poder que possuía e a legitimidade que nunca conseguiu conquistar ajuda a explicar muito daquilo em que Herodes se tornaria. Seu pai, Antípater, havia servido aos romanos com notável habilidade diplomática, navegando pelas águas turbulentas da política do Mediterrâneo Oriental durante a expansão de Roma. Quando Roma consolidou seu domínio sobre a região, Antípater se posicionou como aliado confiável do império e transmitiu ao filho não apenas conexões políticas, mas também uma filosofia de sobrevivência. No mundo criado por Roma,
O poder pertencia àqueles que sabiam servir ao império, enquanto mantinham seus próprios territórios sob controle firme o bastante para que Roma não precisasse intervir diretamente. Era um equilíbrio delicado. Exigia vigilância constante, repressão implacável de qualquer ameaça interna e uma lealdade pública suficientemente convincente ao poder imperial. Herodes aprendeu essas lições com precisão. Aos 25 anos, já era governador da Galiléia, nomeado por seu pai. E quase imediatamente revelou o estilo que definiria todo o seu governo. Havia na região um grupo de rebeldes, liderado por um homem chamado Ezequias, que perturbava a ordem e ameaçava a estabilidade. Herodes os capturou e mandou executá-los sem julgamento formal, sem consultar o sinédrio e sem seguir os procedimentos legais exigidos pela lei judaica para sentenças de morte. O sinédrio, então, o convocou para prestar contas. Mas Herodes não compareceu com a humildade de um acusado. Compareceu com a arrogância de quem sabia que o poder por trás dele era maior do que o poder diante dele. Roma o apoiava, e Roma bastava. O sinédrio recuou. E Herodes aprendeu uma lição que jamais esqueceria. Tradições religiosas, estruturas de autoridade e procedimentos legais eram apenas obstáculos que o poder suficiente podia ignorar. Aprendeu que velocidade e brutalidade muitas vezes funcionavam melhor do que qualquer processo. Aprendeu que quem hesitava em eliminar uma ameaça acabava, cedo ou tarde, sendo eliminado por ela. Essa filosofia, formada ainda na Galiléia, quando ele tinha apenas 25 anos, permaneceria com ele até o fim da vida. E décadas depois, em Belém, ela apareceria na sua forma mais extrema. O caminho de Herodes até o trono foi tortuoso e violento. Roma vivia um período de guerra civil após o assassinato de Júlio César. Antônio e Otaviano disputavam o controle do império, enquanto Herodes navegava entre facções com habilidade extraordinária. Quando os partos invadiram a Judéia e recolocaram no trono um rei Asmoneu, Herodes fugiu para Roma. E foi ali, diante do Senado romano, que recebeu algo que nenhum de seus predecessores havia recebido diretamente: o título de Rei dos Judeus, concedido por decreto do Senado e respaldado ao mesmo tempo por Antônio e Otaviano. Era uma honra extraordinária e era completamente artificial. O título havia sido dado por romanos a um idumeu para governar um povo que nunca o tinha escolhido e que jamais o aceitaria plenamente. Herodes voltou à Judéia acompanhado por um exército romano e precisou de 3 anos de guerra brutal para conquistar o reino que Roma lhe havia dado no papel. Tomou Jerusalém no ano 37 a.C., depois de um longo cerco e de combates rua por rua. Os romanos queriam saquear a cidade. Herodes os convenceu a não fazer isso, não por misericórdia, mas por cálculo político. Saquear Jerusalém alienaria de forma permanente o povo que ele precisava governar. Mas, enquanto persuadia os romanos a pouparem a cidade, permitia que os soldados massacrassem os defensores que resistiam. Ali estava estabelecido o padrão: clemência calculada de um lado, brutalidade necessária do outro. E foi assim que ele governou por mais de 3 décadas. O reinado de Herodes foi uma contradição permanente, algo que os historiadores ainda discutem até hoje. De um lado, ele foi um dos maiores construtores do mundo antigo. Além do Templo de Jerusalém, ergueu a cidade portuária de Cesareia Marítima, com um porto artificial que era um prodígio de engenharia para sua época. Construiu a fortaleza de Massada sobre uma rocha isolada no deserto da Judéia. Construiu Herodium, uma fortaleza artificial erguida sobre uma colina artificial,
visível de Belém a poucos quilômetros de distância. Construiu palácios em Jericó, em Jerusalém e em várias partes da Judéia. Transformou uma região periférica do império numa vitrine de arquitetura e urbanismo que impressionava visitantes de todo o Mediterrâneo. Mas, do outro lado, governou com uma paranoia crescente, que destruiu tudo o que amava e todos os que se aproximavam demais. A lista de execuções ordenadas por Herodes é perturbadora não apenas pelo número, mas pela intimidade das vítimas. Aristóbulo, seu cunhado e sumo sacerdote, foi afogado numa piscina em Jericó aos 17 anos, porque a multidão havia demonstrado entusiasmo excessivo por ele durante uma cerimônia religiosa. Hircano, seu sogro de 80 anos, foi executado por suposta correspondência com inimigos políticos. Mariamne, sua esposa amada, foi morta sob acusação de infidelidade e conspiração, acusação que o próprio Herodes, mais tarde, passou a acreditar que era falsa e cujo peso o perseguiu até o fim da vida. Alexandra, mãe de Mariamne, também foi executada. 2 de seus próprios filhos com Mariamne, Alexandre e Aristóbulo, foram estrangulados em Sebaste sob suspeita de conspiração contra o pai. O imperador Augusto, que mantinha com Herodes uma relação de respeito e havia-lhe concedido poderes extraordinários, teria dito certa vez uma frase amarga e irônica: era melhor ser o porco de Herodes do que seu filho. Os judeus não comiam porco. Então o porco de Herodes estava seguro. Seus filhos, não. A frase, preservada por Macróbio, resume algo essencial sobre esse homem. Sua brutalidade não era fria no sentido burocrático, era íntima. Atingia justamente aqueles que estavam mais próximos, aqueles cuja proximidade os tornava potenciais ameaças à continuidade de seu poder. O historiador Flávio Joséfo, nossa principal fonte não bíblica sobre Herodes, traça um retrato de enorme complexidade. Joséfo reconhece as capacidades de Herodes como construtor e administrador, mas também registra sua violência sistemática, a destruição da própria família e a paranoia crescente dos seus últimos anos. E é justamente esse contexto que nos permite compreender o massacre de Belém não como uma aberração isolada, mas como parte de um padrão. Joséfo não menciona diretamente o massacre de Belém, e isso levou alguns estudiosos a questionar a historicidade do episódio. Mas o argumento do silêncio, aqui, é fraco. Belém era uma aldeia pequena. As estimativas populacionais do primeiro século variam entre 300 e 1.000 habitantes. Isso significa que o número de meninos com menos de 2 anos provavelmente não passaria de 20 ou 30. 20 ou 30 assassinatos numa aldeia remota da Judéia durante um reinado em que Herodes ordenava execuções muito mais amplas e politicamente relevantes, talvez não parecessem dignos de registro nas obras de Joséfo, voltadas aos grandes eventos políticos e militares do período. O que Joséfo descreve com riqueza de detalhes é o caráter de Herodes nos últimos anos de vida, e é exatamente nesse período que o massacre de Belém teria ocorrido. O retrato que emerge é o de um homem consumido pela doença física e pela paranoia mental, disposto a qualquer coisa para preservar o trono. Nos anos finais, Herodes sofria de uma enfermidade que médicos modernos, com base na descrição de Joséfo, identificam como possivelmente uma insuficiência renal crônica combinada com gangrena de Fournier, uma infecção devastadora. Seu corpo estava, literalmente, se decompondo enquanto ainda vivia. A dor era constante, o sofrimento era extremo. E dentro dessa agonia física, sua paranoia alcançou níveis que chocaram até mesmo aqueles que já estavam acostumados à sua crueldade. Pouco antes de morrer,
Herodes ordenou que líderes importantes de toda a Judéia fossem reunidos no hipódromo de Jericó e mantidos como reféns. A ordem era simples e aterradora. Quando ele morresse, esses homens deveriam ser executados imediatamente. A lógica era perversa, mas clara. Herodes sabia que sua morte seria celebrada pelo povo judeu, que jamais o amou. Queria garantir que houvesse luto em toda a Judéia no dia da sua morte, mesmo que esse luto fosse provocado pelo sangue de outros. A ordem foi dada, e quando ele morreu, não foi cumprida. Seus irmãos libertaram os prisioneiros. Mas o simples fato de essa ordem ter sido dada revela com clareza assustadora o estado mental do homem em seus últimos meses de vida. É nesse contexto que os magos do Oriente chegam a Jerusalém. Mateus os descreve de maneira simples, homens vindos do Oriente, que haviam visto a estrela e vinham adorar o rei que havia nascido. A palavra grega usada é magoi. Ela pode se referir a astrólogos, sábios, estudiosos dos astros, possivelmente sacerdotes zoroastristas da Pérsia ou da Babilônia, homens que interpretavam os movimentos celestes como sinais do divino. Eles chegaram a Jerusalém com uma pergunta que, em si mesma, parecia inocente. Mas, politicamente, era explosiva. Onde está aquele que nasceu rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Mateus registra a reação de Herodes com uma economia de palavras impressionante. Ouvindo isso, o rei Herodes perturbou-se, e com ele toda Jerusalém. A reação de Herodes é perfeitamente compreensível à luz da sua psicologia. Alguém havia nascido rei dos judeus, não um simples rival político, não apenas um possível líder militar, mas alguém cujo nascimento fora anunciado pelas estrelas, reconhecido por sábios estrangeiros e associado a antigas profecias. Era uma ameaça de dimensão cósmica ao trono que Herodes havia construído com décadas de sangue, cálculo e traição. E a perturbação de toda Jerusalém junto com ele é igualmente reveladora. A cidade sabia o que significava quando Herodes se perturbava. Sabia que perturbação em Herodes era quase sempre o prelúdio de ação. E ação, nas mãos de Herodes, frequentemente significava morte. Jerusalém já tinha visto isso antes. Muitas vezes. Herodes convocou então os principais sacerdotes e escribas do povo e perguntou onde o Cristo deveria nascer. A pergunta era precisa. Herodes não era homem de vagueza quando o assunto era eliminar ameaças. Queria informação específica, localizável, utilizável. Os sacerdotes responderam com a profecia de Miqueias, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: uma aldeia pequena, um ponto exato no mapa, uma profecia que havia esperado séculos para se cumprir e que, nas mãos de Herodes, se transformava agora em coordenada para uma operação. Depois disso, Herodes chamou os magos em segredo. E essa palavra importa. Em segredo. Ele não queria que Jerusalém soubesse que estava investigando o nascimento de um rival. Não queria tornar pública a sua inquietação. Não queria que o alvo fosse alertado antes do tempo. Tudo precisava ser discreto, rápido e eficaz. Era o velho padrão mais uma vez. Sigilo, velocidade, ação antes que a ameaça pudesse escapar. Na conversa privada, Herodes perguntou aos magos o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Não perguntou o lugar ele já sabia. Queria o tempo, porque o tempo lhe daria a idade aproximada da criança. Aquilo não era curiosidade religiosa, era cálculo de eliminação. E então ele pronunciou uma das frases mais hipócritas de toda a narrativa do nascimento de Jesus. Ide, procurai cuidadosamente o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo.
adorar. A palavra saiu da boca de Herodes como mel, mas era puro veneno. Herodes sabia adorar ameaças de uma única forma, eliminando-as. Os magos partiram, seguiram a estrela até Belém, encontraram o menino com Maria, sua mãe, se prostraram diante dele e lhe ofereceram ouro, incenso e mirra. Depois, advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, regressaram por outro caminho. O plano de Herodes havia sido frustrado antes mesmo de começar. A fonte de informação que ele tentara usar foi fechada por uma intervenção que não cabia nos cálculos de nenhuma inteligência política humana. José também recebeu aviso em sonho: levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e fica lá até que eu te diga, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. A urgência do aviso aparece na sequência dos verbos: levanta-te, toma, foge. Não há tempo para deliberação prolongada, não há tempo para arranjos elaborados, não há tempo para despedidas. A família parte na escuridão, levando o que consegue carregar em direção ao Egito. O mesmo Egito que, no passado, havia sido lugar de escravidão para os ancestrais de José, agora se tornava lugar de refúgio para o Filho de Deus. Mateus percebe essa ironia e a marca com clareza, citando Oséias: do Egito chamei o meu filho. Herodes esperou. Os dias passaram, os magos não voltaram. E quando ficou claro que havia sido enganado, Mateus usa uma expressão fortíssima. Herodes ficou furioso. Era mais do que irritação, mais do que contrariedade. Era a fúria de um homem acostumado a controlar tudo e que, de repente, via o controle escapar. Era a raiva de décadas de paranoia chegando ao ponto de ebulição. Era a raiva de um rei que havia arquitetado um plano minucioso e agora se via derrotado por uma variável que sua mente política não conseguia dominar. Então veio a ordem. Herodes mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nos seus arredores, de acordo com o tempo que havia apurado com os magos. Até nisso havia cálculo. 2 anos para baixo. A faixa etária correspondia ao tempo da estrela. Se ele não podia identificar a criança exata, eliminaria todas as que pudessem ser ela. Era a lógica do massacre preventivo. A lógica da eliminação ampla quando a eliminação precisa havia falhado. E era a mesma lógica que o havia governado por décadas, aplicada agora não a rivais adultos, mas a bebês e crianças pequenas. Os soldados chegaram a Belém. Mateus não descreve em detalhes o que aconteceu naquela aldeia pequena, mas registra o impacto por meio das palavras de Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro, grande lamentação. Raquel chorando por seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. Raquel, enterrada segundo a tradição perto de Belém, torna-se a imagem de Israel chorando seus filhos perdidos. O profeta havia escrito essas palavras séculos antes, em contexto de exílio. Mateus as vê ecoando agora naquele novo cenário de dor. Mães em Belém, chorando por filhos arrancados de seus braços por soldados de um rei consumido por paranoia e poder. A questão histórica em torno do massacre merece honestidade. Como já vimos, Joséfo não o registra. Alguns estudiosos entendem que Mateus pode ter construído o episódio com intenção teológica, estabelecendo um paralelo entre Jesus e Moisés, já que no nascimento de Moisés também houve um decreto de morte contra crianças. Essa é uma posição legítima dentro do debate acadêmico. Outros estudiosos argumentam que o silêncio de Joséfo não é prova de inexistência, especialmente diante do tamanho de Belém e do caráter, já documentado, de Herodes. Um massacre de 20 ou 30 crianças numa aldeia remota, em meio a um reinado marcado por execuções muito maiores
e politicamente mais relevantes, poderia simplesmente não ter sido registrado. O que não está em debate é o caráter de Herodes. Joséfo mostra de forma ampla que ele era plenamente capaz de mandar matar crianças inocentes se julgasse que isso serviria à sua segurança. O homem que mandou estrangular os próprios filhos, que planejou a execução de líderes nacionais para garantir luto no dia da sua morte e que construiu décadas de poder por meio da eliminação sistemática de ameaças, não precisaria de uma motivação extraordinária para ordenar a morte de bebês numa aldeia associada ao nascimento de um rival profetizado. A teologia por trás do massacre dos inocentes é uma das mais difíceis de toda a narrativa cristã, porque ela nos força a encarar uma pergunta para a qual não existem respostas fáceis. Se Deus sabia o que Herodes faria, se enviou um anjo para avisar José e salvar Jesus, por que não avisou também as outras famílias? Por que Jesus foi salvo e os outros meninos não? Por que o Filho de Deus escapou para o Egito, enquanto mães em Belém abraçavam filhos mortos? Essa pergunta não é irreverência. É honestidade. É a reação humana diante de um texto que exige ser lido por inteiro, sem suavizar suas partes mais duras. Ao longo dos séculos, os teólogos ofereceram respostas variadas. Agostinho argumentou que as crianças mortas em Belém foram as primeiras mártires de Cristo e que sua morte, em relação a ele, era uma forma misteriosa de participação na redenção. A tradição católica as venera como santos e lembra sua memória no dia 28 de dezembro, o Dia dos Santos Inocentes. Essa veneração não resolve completamente a pergunta sobre o sofrimento inocente, mas impede que esse sofrimento seja esquecido. É uma forma de dizer: aquelas vidas importaram, aquelas mortes não serão apagadas. Outros teólogos chamam atenção para algo igualmente importante. O massacre revela o tipo de mundo em que Jesus nasceu. Deus não enviou seu Filho para um cenário idealizado, feito apenas de presépios iluminados, paz universal e harmonia. Enviou-o para o mundo como ele realmente é. Um mundo em que o poder absoluto sacrifica inocentes para se perpetuar. Um mundo em que crianças morrem por decisões de adultos que nunca as conheceram. Um mundo em que a inocência não garante proteção contra a brutalidade do poder. Jesus nasceu nesse mundo, cresceu como refugiado nesse mundo e, mais tarde, morreu nesse mundo, executado por outro governante que também sabia da sua inocência e, ainda assim, o condenou por cálculo político. A ligação entre o massacre de Belém e a crucificação não é acidental. O mesmo mundo que tentou matar Jesus, bebê, por meio de Herodes, conseguiu matar Jesus, adulto, por meio de Pilatos. A diferença é que, em Belém, houve fuga para o Egito. No Calvário, não. Ali, o plano divino já não era escapar da morte, mas atravessá-la. O bebê que escapou de Herodes cresceu para se entregar voluntariamente àquilo que Herodes tentou impor à força. E nessa entrega, o que era apenas massacre tornou-se redenção. Mas voltemos a Herodes. Sua história não termina com Belém. Termina poucos meses depois em Jericó, numa cama, dentro de um palácio construído como monumento à própria glória, cercado de médicos incapazes de aliviar sua dor. Joséfo descreve seus sintomas finais de maneira quase insuportável: febre persistente, coceira insuportável por todo o corpo, dores intestinais constantes, inchaço nos pés, inflamação abdominal, putrefação nos genitais, vermes, dificuldade para respirar e convulsões. Era uma morte lenta, degradante e dolorosa para um homem que havia passado a vida inteira tentando controlar tudo. Em uma das últimas cenas registradas por Joséfo, Herodes tentou se matar com uma faca que estava próxima
enquanto lhe descascavam uma maçã. Seu primo o impediu. O grito que se seguiu foi interpretado pelos guardas como sinal de que Herodes havia morrido. Um dos filhos presos no palácio, Antípater, tentou aproveitar o boato para obter liberdade. Quando Herodes soube disso, ordenou que Antípater fosse executado imediatamente. 5 dias depois, ele próprio morreu. O homem que matara filhos por suspeita de conspiração morreu depois de executar o último filho suspeito poucos dias antes. O homem que construíra o templo mais grandioso de Jerusalém morreu sem o amor do povo ao qual tentara impressionar. E o menino que havia tentado matar continuava vivo no Egito, crescendo, esperando o momento de voltar. Mateus narra o retorno com a mesma sobriedade com que narrou a fuga. Depois que Herodes morreu, o anjo apareceu em sonho a José e disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que procuravam tirar a vida do menino. Os que procuravam. O plural chama a atenção. Não apenas Herodes, mas os que procuravam, como se o Evangelho insinuasse que Herodes era mais do que um indivíduo isolado. Era a expressão de uma estrutura, de uma lógica de poder, de um sistema que sempre tenta destruir aquilo que não consegue controlar. José voltou com a família para Israel. Mas, ao saber que Arquelau, filho de Herodes, governava a Judéia no lugar do pai, teve medo de ir para lá, e não sem razão. Arquelau havia iniciado seu reinado com um massacre no templo durante a Páscoa, matando cerca de 3.000 pessoas que protestavam contra sua autoridade. Era, em temperamento, digno herdeiro do pai. Então José foi advertido em sonho e partiu para a Galiléia. A família se estabeleceu em Nazaré. A infância de Jesus foi moldada por esse contexto de violência política e deslocamento forçado. Ele nasceu sob ameaça de morte. Fugiu como refugiado. Voltou e descobriu que a região de sua origem continuava nas mãos da família do homem que tentara matá-lo. Foi levado para a periferia, para Nazaré, uma aldeia tão insignificante que mais tarde Natanael perguntaria: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A resposta de Deus ao massacre de Herodes não foi uma restauração imediata de prestígio e segurança. Foi obscuridade. Foi marginalidade. Foi crescimento silencioso num lugar de onde ninguém esperava grandeza. Essa trajetória, do perigo no nascimento à obscuridade da infância e depois ao ministério que abalaria o mundo, não pode ser compreendida plenamente sem o pano de fundo de Belém. Jesus não cresceu numa família protegida pelo poder. Cresceu numa família que conheceu o poder em sua face mais brutal e sobreviveu pela graça de Deus e pela obediência de um pai que ouvia sonhos e agia sem demora. O massacre dos inocentes também lança luz sobre o nosso próprio mundo. Seria mais confortável tratá-lo como uma relíquia do primeiro século, um episódio remoto ligado à política romana e à psicologia de um rei enlouquecido. Seria mais fácil arquivá-lo como passado encerrado, mas a estrutura do evento continua conosco. O poder absoluto eliminando os vulneráveis para se preservar não é uma lógica antiga e morta. Ela atravessa os séculos, ela reaparece em cada geração, com novos nomes, novos rostos e novas justificativas, mas sempre com o mesmo mecanismo. Herodes não foi o primeiro governante a matar crianças inocentes por medo de perder o poder. O faraó do Êxodo já havia feito isso antes, e Herodes, infelizmente, não seria o último. O século XX produziria massacres em escala muito maior, com uma eficiência que Herodes jamais poderia imaginar. Mas a lógica permaneceu a mesma. O poder que teme ser substituído. O sistema que elimina aquilo que não pode controlar.
A criança que morre porque nasceu no lugar errado, no tempo errado, sob o governo errado. A teologia cristã viu no massacre de Belém não apenas uma tragédia, mas também um símbolo. Símbolo de que o Filho de Deus escolheu nascer precisamente dentro da vulnerabilidade humana e não acima dela. Escolheu ser o tipo de criança que Herodes queria matar e não o tipo de rei que Herodes sabia administrar. Escolheu a marginalidade de Nazaré e não a proteção do palácio. E quando finalmente morreu, morreu como os inocentes de Belém haviam morrido, por decreto de um poder que não encontrou nele culpa real, mas ainda assim o condenou. Pilatos disse que não via culpa em Jesus e o condenou. Herodes disse que queria adorar o menino e mandou matá-lo. Os dois momentos se espelham, separados por décadas, mas movidos pela mesma lógica. O poder mentindo a respeito de suas motivações, enquanto executa aquilo que suas motivações reais exigem. Em Belém, Jesus escapou e os inocentes morreram. No Calvário, Jesus não escapou. E justamente por isso, os inocentes foram alcançados pela redenção. O que antes havia sido fuga, tornou-se entrega. O que antes havia sido preservação da vida, tornou-se doação da vida. Essa é uma das inversões centrais do Evangelho de Mateus. O filho que escapou de Herodes cresceu para não escapar de Pilatos. Não porque não pudesse, mas porque não quis. Porque o propósito do seu nascimento não era mera sobrevivência pessoal, e sim redenção coletiva. O bebê levado ao Egito na madrugada cresceu para se tornar o cordeiro que João Batista apontaria no Jordão. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro não foge do sacrifício. O cordeiro é o sacrifício. O legado de Herodes permanece como advertência. Mostra o que o poder faz a um ser humano quando é exercido sem limite moral, sem prestação de contas e sem freios verdadeiros. Herodes não nasceu monstro. Nasceu filho de um político habilidoso, numa região periférica do mundo antigo, mas o poder, exercido sem limites por décadas, corroeu tudo o que ainda havia de humano dentro dele, até que o homem que amara Mariamne a mandou matar, até que o homem que quis filhos os mandou estrangular, até que o homem que construiu o templo mais grandioso da história judaica morreu odiado pelo próprio povo. O poder absoluto não apenas corrompe, ele também isola. Cria ao redor do governante um mundo onde a verdade já não consegue entrar, porque a verdade se torna perigosa demais. Os conselheiros dizem apenas o que o governante quer ouvir. As ameaças se multiplicam na sua mente. E sem âncora moral, ele passa a ver inimigos em toda parte. Herodes terminou cercado de poder e vazio de humanidade. Chegou ao fim da vida absolutamente sozinho. O contraste com Jesus é total. Herodes construiu fortalezas. Jesus caminhou para o Getsêmani sem escolta. Herodes executou filhos de quem suspeitava. Jesus lavou os pés do discípulo que sabia que o trairia. Herodes ergueu monumentos para preservar a própria memória. Jesus não escreveu livros, não construiu palácios, não deixou monumentos físicos. E ainda assim, 2000 anos depois, o nome de Jesus é pronunciado por bilhões, enquanto Herodes é lembrado principalmente como o homem que tentou matar Jesus e falhou. No fim, a história de Herodes e do massacre dos inocentes coloca diante de cada geração uma pergunta inevitável. O que fazemos com o poder que recebemos? Porque a diferença entre Herodes e qualquer outro ser humano não está numa natureza diferente, mas em circunstâncias e escolhas. O poder não precisa ser absoluto para ser usado com brutalidade, nem precisa ser grande para ser usado com sabedoria. Ele sempre revela o caráter de quem o exerce. E o caráter é formado muito antes da grande decisão chegar.
Herodes fez suas pequenas escolhas décadas antes de subir ao trono. Escolheu a brutalidade quando ainda era apenas governador. Escolheu a rapidez da violência antes de ter nas mãos a escala imperial. Quando chegou ao poder absoluto, já era quem era. O trono apenas revelou o que suas escolhas anteriores haviam moldado. Jesus também chegou ao momento decisivo, já sendo quem era. Escolheu o deserto em vez do atalho. Escolheu servir em vez de ser servido. Escolheu lavar pés em vez de exigir reverência. Escolheu o Getsêmani em vez da fuga. Quando chegou diante de Pilatos, a cruz apenas revelou o que uma vida inteira já havia formado. 2 homens, 2 tipos de poder, 2 legados. Um construiu monumentos e virou advertência. O outro não construiu nada visível e se tornou memória viva para o mundo inteiro. O massacre dos inocentes não é apenas uma história antiga. É espelho. É uma pergunta lançada a toda geração que exerce poder sobre outras pessoas. Que tipo de Herodes posso me tornar se meu poder não tiver freios morais? E que tipo de José posso ser se escolher ouvir a voz que me diz: levanta-te, toma aqueles que dependem de ti e vai, mesmo na escuridão, mesmo sem saber o caminho inteiro? As crianças de Belém morreram. Seu sangue clamou do chão de uma pequena aldeia que a história quase esqueceu. Mas suas mortes foram registradas no Evangelho e preservadas para sempre. Recusam ser silenciadas e obrigam qualquer leitura honesta do nascimento de Jesus a incluir também o preço que esse nascimento cobrou dos inocentes que estavam por perto. Essa é a verdade sobre Herodes e o massacre dos inocentes. Não a história de um monstro irrepetível, mas a história de um poder sem limites, chegando à sua conclusão natural. A história de inocentes pagando o preço por uma ameaça que jamais representaram. A história de um bebê que escapou para o Egito, cresceu e voltou para enfrentar voluntariamente aquilo de que havia escapado involuntariamente. Uma história que começa com gritos em Belém e termina com um túmulo vazio em Jerusalém. E que ainda hoje precisa ser lida por inteiro, sem pular as partes difíceis. Porque é justamente nas partes difíceis que a profundidade do Evangelho se mostra com mais força. Se esta é a sua primeira vez aqui, inscreva-se no canal e siga para acompanhar os próximos vídeos. Assim, você continua com a gente nos próximos estudos, reflexões e histórias. Seu apoio é muito importante.